E aí pessoal, tudo bem? O Revista desta semana já está no ar e nós começamos falando sobre uma data especial, o Natal. Aqui em Belo Horizonte, um morador ilustre criou uma arte que virou patrimônio cultural nacional na década de 80. Um presépio como este, mas com o diferencial, o movimento. Confira na reportagem a seguir. Essa história começa com o desejo de uma criança de enfeitar a casa para a noite de Natal. Era início do século XX e o menino Raimundo morava na região leste de Belo Horizonte, local conhecido como Pipiripau. Ali surgia uma das principais obras de arte popular da capital mineira, o presépio do Pipiripau. Desde então, a obra virou referência religiosa e cultural, é sempre destaque nos principais jornais e noticiários, e até ganhou as telas do cinema. Por volta de 2000 e poucos, eu resolvi me voltar para a área de produção cultural e montei uma carteira de projetos. E um deles, né, o mais importante talvez, ou um projeto bem importante, era a história do Pipiripau, porque eu achava o presépio uma obra fantástica, uma obra genial que tinha muito da história da cidade. O documentário Pipiripau, O Mundo de Raimundo, de Aloísio Salles Júnior, conta a história da obra que até hoje encanta os mineiros e atrai visitantes de muitos lugares. Algumas partes do documentário são ficcionais e foram feitas no Museu de História Natural e Jardim Botânico da Universidade Federal de Minas Gerais, local onde o presépio passou a fazer parte do acervo na década de 70. Quando eu comecei a ouvir, decupar e estudar essa gravação de história de vida, eu fiquei muito impressionado, porque era um documento histórico importante para a cidade. Porque o senhor Raimundo chegou aqui como criança em 1898, com 6 anos, foi morar na periferia da cidade com a família, ele era uma família humilde, e ali, né, da colônia Américo Werneck, ele viu a cidade crescer, ele viu Belo Horizonte ser feita. Ele começou a fazer o presépio também em 1906, devia ter 10, 12 anos. Então, assim, o presépio não só é contemporâneo e é sincrônico com a construção da nossa cidade, como ele espelha, ele reflete lá dentro, ele tem várias cenas que são cenas da cidade. Ele tem o barquinho do Parque Municipal, ele tem as igrejas, que eram as igrejas de periferia que existiam em Belo Horizonte no início do século XX. Atualmente, o presépio do Pipiripau passa por um processo de restauração. São cerca de 586 figuras, mais de 2.000 objetos, que compõem 50 cenas, que contam a história de vida, morte e ressurreição de Cristo. Ele começa criança com um pequeno menino Jesus, que ele compra, em seguida ele modela as outras figuras da Sagrada Família, né, compõe, e aquele sonho aumenta. Então ele recorre a materiais comuns do dia a dia. Então ele vai usar um pinus, que é uma madeira comum, uma madeira muito popular, barata, papier mâché, né, que é muito comum, inclusive nas escolas infantis, né, que é a pasta de papel com cola, e ele vai modelando as figuras. Muito material orgânico, como vegetação natural, ele acrescenta para ornamentar. Muitas conchas de todo tipo, de todo tamanho, e muito interessante, que são penas. Então, vários animaizinhos ele coloca penas de verdade. E hoje a gente está tendo um tratamento muito cuidadoso, né, de reconstituição, às vezes até substituição de algum desses elementos. Eu costumo falar que o Sr. Raimundo inaugurou a era do reciclado. Ele usa material popular, tudo que ele encontrou é a sucata, né, da vida. Ele coloca na ornamentação botõezinhos,
conchas, miçangas, chaveirinho, metal, ele reutiliza uma garrafa, reutiliza uma tampa. Então é uma arte popular. Primeiro você olha a peça, o estado dela, faz uma higienização com a trincha macia, de preferência, para não agredir a obra. Aí depois faz uma limpeza química, no caso pode ser com a água ionizada. E dependendo do que tiver na peça, um verniz, alguma coisa assim, a gente olha se ele é orgânico, se não é. E a partir do que for descoberto, aí se você for usar um químico mais forte, aí você usa esse exaustor, né, para a segurança nossa e de quem estiver em torno. Aqui então é um exemplo, né, da diversidade de materiais que o senhor Raimundo utilizou, como as penas. Então foi feita ele estava com excesso de graxa nas penas, então foi feita uma limpeza, né? Então essa limpeza possibilitou também que mostrasse esse material também, que as conchas, né? Aqui no bico também foi feita uma reintegração cromática, porque tinha uma perda de cor também. Então, já deu uma nova aparência para a peça. O processo de restauração vai contar com a ajuda de engenheiros, bombeiros e eletricistas. Os materiais que constituem presépios são orgânicos e estão em processo de degradação. O que nós fazemos é estabilizar essa degradação, né? Principalmente que são materiais, muitas vezes, muito baratos, que foram utilizados para a confecção do presépio. Então, é relativo. Se ele for bem conservado, ele tem uma vida prolongada, senão ele vai decompor muito rápido. Por isso que nós estamos trabalhando na conservação desses acervos. Os próximos passos são a restauração da parte mecânica e do próprio espaço do museu que comporta o presépio. A previsão é que tudo fique pronto até o final de 2016. Pois é, o Natal já chegou e nessa época do ano as pessoas gostam de presentear umas às outras, mas elas devem levar em consideração o que cabe no bolso de cada família. Confira mais informações na reportagem a seguir. Ruas iluminadas, o vai e vem de consumidores, a figura do Papai Noel que embala o sonho das crianças, lojas cheias e muitas sacolas nas mãos. Os presentes não podem faltar nesta época do ano, mas presentear no Natal é um costume antigo. Os três reis magos, Melquior, Baltazar e Gaspar, seguem uma estrela para ir ao encontro de Jesus, que acabara de nascer. Cada um leva um objeto diferente para presentear o menino: ouro, incenso e mirra. Mas há várias formas de oferecer presentes. Gláucia, por exemplo, convidou a irmã e os sobrinhos para conhecer o Museu dos Brinquedos, que fica na região centro-sul de Belo Horizonte. Lá, eles ainda conferem a programação especial de Natal. Meus sobrinhos não conheciam ainda o museu, então eles não tinham ideia assim, de como é que eram os brinquedos antigos, as bonecas de porcelana, os videogames que eles gostam tanto, né? Desde lá que a gente jogava Atari, etc. Então a gente trouxe para eles conhecerem isso tudo. As crianças de hoje ficam presas horas do dia em tablet, em celular e ficam com preguiça, muita preguiça eles têm de mexerem o corpinho, que é pular corda, andar de bicicleta. As minhas filhas estão pedindo patins, que eu estou incentivando mexerem o corpo. Então conhecer o que eu brincava, eu achei muito importante nessas férias. O espaço é interativo, conta a história de brinquedos que fizeram parte da infância de muita gente e a garotada aproveita. Eu já vim aqui no museu várias vezes. Eu já vim com a minha escola e hoje eu vim com as minhas primas. Foram os videogames que eu achei mais legal aqui no museu. O acervo conta com brinquedos brasileiros e de outros países. Aqui, o que vale mesmo é a alegria das crianças, principalmente no Natal. Natal é família, então as pessoas se procuram mais, procuram às vezes resolver problemas, superam tudo para viver aquele momento de família. E é uma coisa que a gente devia buscar sempre, né? Então o que a gente falou muito com eles é isso, e sempre desejar, sempre ter esperança e no mundo de hoje cada vez mais, na vida, nas pessoas, nos desejos e nos sonhos que a gente tem. Para quem pretende curtir esse Natal com a família e evitar os gastos, é bom ficar atento. De acordo com o especialista em consultoria financeira, os consumidores de plantão devem procurar o bom senso e poupar o bolso. Nesse período de festas, muitas vezes as pessoas se empolgam,
mas que elas saibam também se organizar dentro dos seus limites, porque aquilo que realmente a gente procura com a festa é a integração, o bem-estar, e a gente sabe que toda vez que a gente entra numa linha de excessos, depois vem a conta. E se a dica do especialista é ter bom senso e economizar, aqui nesta loja na região noroeste de Belo Horizonte, os clientes encontram uma variedade de produtos e preços. E brinquedos como este, que chega a custar R$3.000. Paulo foi à loja com a esposa para pesquisar os preços do presente para o filho Guilherme, de 4 anos. Segundo ele, esse ano, o que o filho pediu está caro. Neste ano está assim, viu? Esse ano teve uma inflacionada nos brinquedos, viu, sim. Está um pouquinho na dúvida do que comprar para a criança mesmo. E mesmo com tanta recomendação e um momento econômico não favorável, o comércio comemora. Até que a gente está até surpreendendo, que a gente até esperava menos pela crise que está tendo, né? Pela Copa, pelas eleições, até que está igual ao ano passado, tá até bom a demanda. Mas o importante mesmo é festejar e fazer bons pedidos para o Papai Noel. O Revista vai para um rápido intervalo. No próximo bloco você confere uma reportagem especial sobre um presente que mudou a vida de uma pessoa. Tem também um Malicu especial sobre um mineiro que viajou pelo mundo todo. Não saia daí, voltamos já já.